Estarmos vestidas com roupas de sabedoria e ousadia. Então, em 1 de Pedro, acho que é a primeira, se não estou enganada, capítulo 3 e verso 4, é melhor não abrir para não perder tempo. Vamos ler este versículo que diz assim, está a falar da mulher, depois refere-se, quando diz o homem, está a falar de nós como seres humanos, amém? Mas o homem é encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Se calhar para percebermos melhor, vamos ao verso 3, peço desculpa, eu. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de vestes. Muitas pessoas interpretaram isto muito mal. Então elas pensavam que as mulheres não se podiam arranjar, não se podiam ficar bonitas. Mas Deus está aqui a dizer que o mais importante não é só esta aparência, também o que está no interior, que é o mais importante, amém? Então está a dizer que não é esse o importante é o que vem a seguir, mas um homem encoberto no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto. Então nós vemos que a palavra de Deus diz que nós as mulheres, eu penso que devia ser todos, mulheres e homens, mas como aqui é mais dirigida a nós, devemos ter um coração manso e quieto. No livro de Provérbios 14:29, Provérbios 14:29, diz: o longânimo agranda entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. Portanto, isso não é sabedoria. Mas em Tiago 3:17, não vou ler o 16, que diz lá que essa não é sabedoria, diz assim: mas a sabedoria que vem do alto é, primeiramente, pura. Diga comigo, pura. A sabedoria que vem do alto é a sabedoria de Deus. E essa sabedoria pura não está contaminada com nada. Amém? Ela é pura e ela tem também estas qualidades. É pura, depois ela também é pacífica. Ela é moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. E se for possível, eu gostaria que pusessem agora a Bíblia Viva, porque tem uma tradução um bocadinho diferente e talvez nos ajude um pouco. Se for possível, se não for, não há problema. Entretanto, a sabedoria que vem do céu é antes de tudo pura, depois calma, diga aí, e amável. Duas coisas tão importantes, calma e amável, que é o que nós conseguimos fazer quase todo o tempo. Não é? Compreensível, repleta de misericórdia e de boas obras. Agora, é cheia de bons frutos, não trata os outros pela aparência e é sincera. Verso 18 agora. E todos aqueles que são pacificadores plantarão sementes de paz e colherão o fruto da justiça. Tudo isto faz parte da sabedoria que vem de Deus. Portanto, há uma sabedoria humana, mas há uma que vem de Deus. A humana é nossa, é terrena, mas a que vem de Deus é a do alto. E ela chega a nós pelo poder do Espírito Santo. E é dessa que nós precisamos, amém? Então, esta sabedoria vem do alto. Ela é totalmente pura e amável. Porque a sabedoria, nós necessitamos dela. E a palavra de Deus diz para nós a buscarmos como quem busca um tesouro. Porque um tesouro é algo muito valioso. E as pessoas o procuram, são capazes de fazer todas as coisas para conseguir ter esse tesouro. Mas a sabedoria é mais valiosa que alguns tesouros que as pessoas possam ter. Então vejam também Provérbios 2, do verso 2 a 6. Provérbios, capítulo 2, do verso 2 a 6. Para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o teu coração ao entendimento. Se clamares por entendimento e por inteligência, alçarás a tua voz. Se como a prata a buscares, como tesouros escondidos a procurares.
Então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Quando é que vamos temer a Deus? Quando encontramos a sabedoria, então nos é revelado o conhecimento de Deus também. E diz que nós podemos que a procurar como a tesouros, como coisas importantes e valiosas. Ou seja, se nós achamos que a sabedoria é importante para a nossa vida, nós temos que a procurar. Ou quer dizer que ela também não está assim ali à esquina. Nós temos que a procurar até encontrarmos. E nós vamos encontrar essa sabedoria, essa graça, esse entendimento na presença de Deus. Não há outro lugar onde você vai encontrar a verdadeira sabedoria para a sua vida, para a minha vida. Eu necessito de sabedoria. Eu digo sempre a Deus, eu não sou sábia. Eu às vezes vejo estas minhas lustras irmãs e digo, como elas são sábias, dá-me também sabedoria. Há aqui alguém que deseja sabedoria? Então nós necessitamos dela, porque a sabedoria nos coroa de honra, a sabedoria nos dá vida. Amém? Então eu trago um exemplo aqui, que para mim, há muitas mulheres na Bíblia que são uma referência para nós seguirmos o exemplo delas. E uma delas que eu fui buscar é Maria. Há outras Marias na Bíblia, mas eu estou a falar da Maria, irmã de Marta, que também é muito conhecida. O exemplo de Maria, que eu não vou agora buscar aqui a passagem, vou só falar sobre ela. Diz a palavra de Deus que um dia Jesus foi a Betânia e foi hospedar-se em casa de Marta e Maria. Tinha um irmão chamado Lázaro. E diz que Maria se assentou aos pés de Jesus. Mas a sua irmã Marta estava muito afadigada, muito preocupada a fazer tudo e mais alguma coisa. Não é você, pois não, irmã? Vocês nem disseram nada. Você não é daquela pessoa que está sempre a fazer tudo, que vai ter um tempo de oração, mas está a pensar que tem a passar a ferro. Tem um tempo de oração, mas tem que ligar a todo mundo. Não, não é você. Está na oração, está preocupada com tudo. Também não é você. Mas eu já fui assim. E ainda tenho que me disciplinar para não ser assim. Sem alguma querida irmã que pode dizer esta é uma realidade. Então nós vemos aqui duas irmãs. E vemos que Maria, Jesus chega, creio com os seus discípulos, e talvez houvesse mais pessoas ali, e ela se sentou aos pés de Jesus. Isso é uma atitude de humildade. E também, ao mesmo tempo, para mim, ela demonstra que ela quer receber, que está pronta para receber o ensino e a sabedoria e também a ousadia da fé. Ela senta-se aos pés de Jesus. Não é? Aqui está o Mestre. E ela está sentada aos seus pés para ouvi-lo. Ao mesmo tempo que ela o ouve, contempla. Não sei se estão cá. E ao mesmo tempo que ela o contempla, aquela presença infunde-se nela. Aquelas palavras, aquela sabedoria. Bem, a sua irmã não estava a gostar do assunto. Bem, não vou cair. Se cair, tiro os sapatos. Quer dizer, primeiro caio e depois tiro os sapatos. Era melhor tirar os sapatos antes. Mas não tenho que estar um bocadinho bonita, porque, olha, com estes vestidos todos aqui, o que é que vocês acham? Vamos lá. Aos seus pés, ela podia contemplar a beleza do seu mestre, a sabedoria e a graça que emanava da sua presença, as palavras de autoridade que saíam da sua boca, a beleza da sua santidade. Tudo isso, essa fragrância do amor de Deus se reproduzia ali, nela, e aquela volta, e essa maneira bela de se... E essa mesma beleza, peço perdão, do seu mestre, essa presença se infundia nela, como eu estava a dizer. Ela foi capaz de honrar a Jesus, mais tarde, com uma ousadia que levou alguns discípulos a criticá-la. Marta também a criticou por causa da sua ousadia. Porque foi ousadia ela sentar-se aos pés de Jesus, porque não era comum nessa altura as mulheres poderem sentar-se daquela maneira junto para ouvir Jesus. Os homens se sentavam. Mas glória a Deus, há sempre mulheres ousadas. A Bíblia está cheia delas, amém?
Então a sua irmã a criticou. Geralmente quando você escolhe Deus, alguém vai criticar você. Alguém vai persuadir você, é que não deve permanecer aí. Alguém vai dizer que tu estás a deixar o trabalho todo para mim. Que desperdício, precisas de me ajudar. Alguém vai dizer isso. Mas se você está ao pé do mestre e alguém vai chegar a Deus e dizer aquela não faz nada, a resposta vem a caminho. Diga assim, permanece na presença de Deus, porque a resposta vem a caminho. Jesus disse, Maria escolheu a melhor parte. Escolheu, diga à sua irmã, ela escolheu. Ela escolheu. Ela soube dar, ou melhor, ela soube pôr em ordem as suas prioridades. Amém? Você hoje está aqui porque você pôs em ordem a sua prioridade. A sua prioridade hoje era ouvir a palavra de Deus para ser fortalecida, para que a sua fé se torne mais forte, para que a sua confiança se mantenha firme nele, para que aprenda mais dele, para que o Espírito Santo lhe carregue mais da unção e do poder de Deus, para que a sabedoria de Deus continue cada vez mais a crescer em sua vida. Que você cresça não só em sabedoria, mas também em graça que vem do céu. Amém? Quando ela escolhe a presença de Deus, acima de tudo, essa é a melhor parte. Então diga assim comigo, a melhor parte é ter a presença de Deus. Você pode ter tudo na vida, mas se você não tem a presença de Deus, você é uma pessoa vazia, sem destino, sem propósito. Mas a presença de Deus nos dá propósito. A presença de Deus nos preenche, traz plenitude à nossa vida, traz segurança à nossa vida, amém? Então, não há nada como ter a presença de Deus. Nesse lugar, na presença de Deus, num dos salmos, que é o Salmo 16, que eu não vou para lá agora, só para não perder tempo, diz que na presença de Deus há delícias perpetuamente. Você quer ter prazer e alegria na vida? Vá à presença de Deus, porque naquele lugar há delícias, há respostas. Na presença de Deus há consolo. Quantas já estiveram tristes e abatidas, mas quando você vai à presença de Deus e escolhe a presença de Deus e você diz, nele eu vou encontrar refúgio para a minha vida, nele eu vou encontrar segurança para a minha vida, nele eu vou encontrar cura para o meu coração, cura para a minha alma, cura para o meu corpo, porque eu conheço que ele é Jeová Rafa, o Senhor que nos sara, o Senhor que nos cura. Quantos o conhecem como o Jeová? Ou melhor, o Senhor que nos sara? Alguém conhece aqui aquele que sara, aquele que cura? Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele não mudou, nem vai mudar. Posso ouvir um amém? Posso ouvir aqui um bocadinho de água? Nesse lugar da presença de Deus há liberdade, há confiança, somos capacitadas. Nesse lugar da presença de Deus há revelação, há vida. Nesse lugar somos transformadas. Quando eu tinha para aí uns 12 anos, caminho de 13, eu vivi em Alenquer, perto do Carregado, ou melhor, por ali. E havia muitas amoreiras. Vocês sabem que é uma árvore. Amoreiras. E naquele tempo, o nosso divertimento era, alguns de nós das escolas, não sei se ainda existe, tem aqui uma professora, até não sei se tenho mais. Ai, tenho duas, desculpem lá. Então, se houver mais alguma, perdão. Então, nosso passatempo, obrigada, era ter um bichinho da seda e dar-lhe folhinhas de amoreira. Porque nós queríamos ver aquela transformação. Se transformar, que ela é uma lagartazita, depois ela tem uma transformação, agora vou explicar aqui essa metamorfose, mas depois ela vai se transformar numa borboleta. Então, é a borboleta, é aquele bichinho, como é que se chama? Aquele é o bicho da seda, que é uma coisinha assim pequenininha. Ele vai comendo as folhas e você tem que alimentá-lo todos os dias. E depois ele vai fazer um casulo e depois ele vai voar. Só que, sabe, isso é um processo. E você sabe que eu não tinha nenhuma paciência para o processo.
Uma semana dava de comer, a outra semana eu esquecia-me. À terceira eu ia ver se aquilo já tinha alguma coisa, que permanecia um bicho aceso e nunca mais ela fazia o casulo. Se fizesse o casulo, ela nunca mais saía de lá, eu desistia. Nunca via aquela transformação de uma pequena lagarta numa linda borboleta. Pois é assim nós também. Há um processo. E nós fugimos do processo. Dizemos, tanto tempo, isto nunca mais acaba. E nunca chegamos a voar. O nosso destino é voar, não é ser uma lagartixa. Diga aí, Senhor, o teu destino é voar. Tens que passar pelo processo. Algum até disse, processo. É que a pessoa já tem medo do processo. Que processo? Para quem? Não é para mim. Eu quero que Deus faça um milagre. Nós queremos o sobrenatural. Venha um raio, venha uma chuva do céu. Estou transformado. Glória, estou a ver como sou diferente. Mas é que Deus nem sempre trabalha assim. Deus espera que nós cooperemos. Certo? Então diga, é na presença de Deus que vou ser transformada. Então eu tenho que preparar esse lugar, esse tempo, não uma vez, mas todos os dias. É nesse lugar que as nossas batalhas se transformam em grandes vitórias. Maria escolheu a melhor parte, a qual, disse Jesus, não lhe será tirada. Do melhor que podes escolher na tua vida é exatamente a presença de Deus. Maria soube priorizar o mais importante desse momento. Entre todos, ela escolheu o primeiro lugar. Ela queria desfrutar daquele momento e aprender com o seu mestre. Essa parte não pode ser tirada, não podia ser tirada dela. Aquilo que tu recebes, que é impartido em ti pelo Espírito de Deus, na sua presença, ninguém pode tirar de ti. Podem vir pessoas tentar persuadir-te, podem haver problemas, circunstâncias, mas aquilo que tu recebes na presença de Deus, que é impartido a ti pelo poder do Espírito Santo, ninguém pode tirar de ti. Eu posso ouvir uma mãe maior, ninguém vai tirar da tua vida aquilo que o Espírito Santo colocar, te der. Aquilo que o Espírito Santo te impartir. Não permitas também que ninguém te tire, que ninguém te roube. Diz ao diabo, estás debaixo dos meus pés. Aquilo que é meu por herança é meu, é eterno. Ninguém vai roubar-me, ninguém vai tirar aquilo que Deus já me deu. E a unção do Espírito Santo e o poder de Deus é tudo o que nós necessitamos para romper com as trevas, para destruir muralhas. É certo que o diabo levanta circunstâncias negativas, é certo que o diabo vai chegar a ti, isto não vai dar nada, tu vais ver que tu não... Mas não importa o que ele diz, o que importa é o que Deus diz. E quando tu vais à presença, sabes, é quando o problema é maior que tu tens de ir à presença de Deus. E é quando às vezes temos problemas que nós tentamos até de alguma forma ficamos tão desanimados que já não queremos ir à presença de Deus. Porque o diabo, quando nos põe o desânimo, ele tira-nos a vida. Uma pessoa que desanimada, abatida, o que o diabo faz é tirar-lhe a energia, é tirar-lhe o poder, é tirar-lhe a graça. Mas quando esse momento chegar, tu tens de estar determinada. Não vou sair da presença de Deus. Não vou sair deste lugar. E se vem um problema, eu vou voltar para lá. E tens muitas pessoas que te vão criticar, mas tens um mestre que te vai apoiar. Amém. Então, não te preocupes com as críticas. Quando a tua prioridade é o Senhor. Maria tinha um coração tão grato a Jesus por tudo quanto Ele fez, que recebeu dele, pelo milagre que ela viu Jesus fazer. Sabe que seu irmão Lázaro morreu. E Jesus, de propósito, quando eles mandaram o recado com uma mensagem que dizia, porque Jesus estava noutro lugar, ainda um pouco longe, e Jesus, ela mandou um mensageiro até Jesus, o teu amigo está doente. Veja como Marta e Maria, o relacionamento que havia entre aquela família, eles consideravam Jesus amigo. E também consideravam que Lázaro era amigo de Jesus. Você é também amigo dele? O teu amigo está doente.
E Jesus, de propósito, não foi. E ele morreu. De propósito, Deus queria mostrar a glória dele. Por isso é que para resumir a história, quando Jesus vem para ressuscitar Lázaro, Marta disse, já não é possível, já cheira mal. Mas Jesus disse estas palavras, Marta, não te hei dito que se tu creres verás a glória de Deus? Diga aí, não te foi dito que se tu creres vais ver a glória de Deus? Diga-lhe de novo, não te foi dito que se tu creres vais ver a glória de Deus? Não te foi dito que se tu creres vais ver a glória de Deus? Precisas de crer. E vais ver a glória de Deus. Amém? Então, ela estava tão grata que ela foi capaz de, num ato profético, separar um perfume valioso para derramar sobre o seu mestre. Ato profético. Porque é Jesus mesmo que diz. Diga aí, glória a Deus. Quando andas com o teu mestre, quando andas com o Senhor, tu queres agradá-lo. Não sei se estão a ver. Muitas pessoas deixam Jesus por coisas, ou por pessoas, ou coisas assim. A troca é muito funesta. Isto é uma palavra difícil, mas perceberam, não perceberam? A troca é terrível. Amém? Nunca troque o seu mestre por ninguém. E sabe porquê? Porque todas essas pessoas que você vai trocar por ele vão se afastar de si mais tarde ou mais cedo. Quando vier um problema, elas não estarão presentes em sua vida. Mas Jesus estará sempre presente na tua vida. Nunca o troques por nada. Ele é aquele que te fortalece. Ele é aquele que te ajuda. Ele é aquele que te abraça. Não é verdade, irmãos? Às vezes não temos ninguém para nos abraçar, para nos confortar. Você já teve alguma vez essa situação? Não levanta a mão, mas se calhar já teve. Você esperava, e depois ainda pior, nós esperamos que aquelas pessoas de quem esperamos uma grande, como é dizer? Oh, muito obrigada. Uma grande consideração. E vejam só, nem se lembram de nós. E depois nós ainda ficamos ofendidas, porque as mulheres não se ofendem. As mulheres têm uma capacidade tremenda. Elas têm, eu ouvi alguns pregadores a ensinar, isto não nasceu de mim, mas eu ouvi de outros. Mas eu concordo, que as mulheres são como um armário. Ali está um armário, mas nós somos muito mais perfeitas. Nós temos um armário muito maior, alto, cheio de gavetas. E armazenamos tudo. De vez em quando abrimos uma gaveta e vimos o que há lá dentro. Se estamos magoadas, olha esta. E então os homens não, os homens têm uma gaveta e está tudo misturado. Já ri-se. Aquelas mulheres que quando se casam, as jovens, com aquela perspectiva, porque quando namoram é tudo muito lindo. É tão perfeito. Então quando se casam, comigo aconteceu, consigo não, porque pronto. A primeira coisa que o meu marido deixou foi as meias. E ainda deixa. Eu vou lá e apanho-as. A toalha. E se você é muito perfeccionista, anda atrás dele. Aí, não seja tanto. Não seja como Marta. Desfruta um pouco da vida. Relaxa. Por favor. Você ainda fica oprimida. A primeira zanga que eu tive com o meu marido foi por causa da casa. Era uma segunda-feira, eu já estava a trabalhar a tempo integral na igreja, mas ele servia. Ele tinha um emprego e disse, quando eu chegar, vamos sair. Quando ele chegou, eu tinha a casa toda desarrumada. Eu disse, primeiro vamos arrumar a casa toda, depois saímos. Ele disse, está bem. Mas como a casa, eu desarrumei tudo tanto, que era noite e nós ainda estávamos a acabar de arrumar a casa. E depois ele disse, vistes, já não vamos para lado nenhum. Foste tu a culpada. Porquê é que nós tínhamos que limpar a casa hoje? Porque é o dia que tenho. Era para nós sairmos. E armamos uma discussão, que você não sabe o que é isso.
Foi a minha primeira discussão. Mas eu tive uma grande mestre, uma velhota, que me disse assim: nunca te deites zangada. Sabe o quê? Nunca te deites zangada. Faz as pazes. Tens que fazer as pazes com ele antes do outro dia. Então nós estávamos zangados. E eu disse para ele: eu tenho razão, porque tu disseste isto e aquilo. Eu, o quê? Quem tem razão sou eu. Vou já para o sofá. E depois eu estive ali meia hora a remoer, não é? Porque eu tinha que me humilhar, não é? Você não sabe o que é isso? Então aprenda. Então lá fui eu, passado meia hora. Bem, desculpa, perdoa-me realmente. Então ele veio. Mas quando ele chegou à cama, eu disse: mas desculpa lá, mas eu também tinha razão. E fui eu para o sofá e ele ficou na cama. E então andamos assim até às 4 da manhã. Finalmente às 4 da manhã, cansadinhos, dissemos um ao outro: que parvidade. Perdão. Abraçamos e fomos dormir. Diga aí, glória a Deus. É tempo de renúncia. É que tu às vezes és tão perfeccionista, tão. É bom limpar a casa, mas também tão. Que é, o guardanapo tem que estar assim. Se o marido o deixa assim, você já é um problema. Já tem um circuito nervoso. Não pode, irmã. Relaxa. Porque eu tenho que acabar a missa. Relaxa. Diz que temos um espírito, como é que é? Vestidas com um espírito de mansidão. Amável, calmo. Você tem de aprender esse caminho. Não é? Não resolva tudo a gritar. Depois quer um bom resultado. Não vai resolver. Vou contar do meu marido, porque eu não sou muito de me mirar. Mantenho-me, não que não tenha vontade, não é? Mas eu mantenho-me, procura calma. Não é bom você irar-se em situações por uma coisa de nada. Depois a seguir você já fez um ato de disparates. Controla a sua ira. E se a tiver, é melhor despachá-la, mande-a embora. Embrulha numa mala. Mande de comboio do Intercidades para longe. Um dia, eu só estou a contar as fraquezas do meu marido, se ele contar as minhas, misericórdia. Ele não está presente. Tchau, estás-me a ouvir? O meu marido também tem as suas razões. É quando eu procurava mudá-lo. Você nunca pensou isso, pois não? Mudar o meu marido. Então eu achava que ele ali estava mal naquele ponto. Então à noite, eu acho que ele tinha uma dor de cabeça só em pensar quando ele dizia assim: preciso conversar contigo. Eu acho que ele aí já tinha uma dor de cabeça enorme. Então eu começava assim, isto e aquilo e tá. E eu falava tanto, que eu já tenho dito aqui, passado aí uma meia hora eu estava. E eu disse: então não me estás a ouvir? E eu disse: eu ouvi tudo. Não, tu dormiste. Mas um dia ele tem um temperamento diferente do meu. Um dia em Lisboa, não sei o que é que nos aconteceu, estávamos a trabalhar em Lisboa, esquecemos de tudo, da carteira no escritório, da carteira disto e daquilo. E quando íamos ao meio da autoestrada, não havia gasolina. Assim, não bem meio, assim, já perto de Vila Franca, é 1 quilómetro. E o carro começou. E o carro era muito bom. Não era destes carros tipo a jato. Era um daqueles tipo ferro velho. E o meu marido: a carteira? E eu disse: não sei. Está aqui o livro de cheques. Naquela altura usava-se cheques. Mas não é que cheques, eu preciso da carteira de dinheiro. Não sei, deixaste em Lisboa. O quê? Eu deixei a carteira em Lisboa. Foste tu a culpada. E começou aos gritos. E eu, calada.
caladinha. E ele diz assim, e eu assim, calma, tudo se resolve, disse eu. Resolve-se como? Você não é assim, pois não? Não há nenhuma mulher assim, resolve-se como? Não só os homens, algumas também dizem, resolve-se como? Há mulheres que são muito pacificadoras. O marido diz uma coisa e elas, o que foi? Não, nunca faça isso. Você é uma mulher amável. Você tem que resplandecer Cristo. Se o seu marido é ateu ou nem crê em Jesus, ele até nem diz, nem nunca mais nem quero saber. Misericórdia. Não. Então, quando estávamos perto, eu disse, tudo se vai resolver. Então, sabe o quê? Ninguém gosta de como é de explicar? De se sentir humilhado. Você já se sentiu humilhado? Não, humilhada, peço perdão. E humilhada é nós irmos empurrar o carro, não é? E depois pode aparecer alguém conhecido e vão os dois. Então o carro foi mais ou menos até à saída da autoestrada, mesmo quase a sair. E eu disse, já chegamos a quase a sair, já é milagre, que eu ia orar em línguas para que Deus fizesse alguma coisa. Então, quase mesmo a sair já da autoestrada, ele e eu disse, agora empurramos que agora a uns... foi pior. A uns 500 metros, nós já temos ali uma bomba de gasolina. E lá fomos os dois a empurrar. Você devia ver a cara do meu marido. Como se alguém tivesse feito um grande mal. Porque ele ia empurrar. E nós os dois a empurrar. Tem mais força que eu. E empurramos até lá. Sim, e agora? E agora? Agora ninguém vai aceitar um cheque. Sabes muito bem que nas bombas de gasolina não aceitam cheques. Vai lá. E ele disse, eu não vou lá passar uma vergonha dessas. E eu disse, eu vou. Cheguei lá e disse, olha, peço imensa desculpa, aconteceu-nos isto e aquilo. Por favor, aceita um cheque. E ele, senhor, sim senhora, minha senhora. E o meu marido ficou calmo, a olhar para mim. E disse, vai pôr a gasolina. Ele pôs. Quando fomos até casa calados, tinha que contemplar a lua, as estrelas. É porque quando você está zangado, você não fala, contempla. Então, quando ele chegou a casa, ele disse-me, quero pedir perdão. Eu disse, estás perdoado. Você não ia dizer, pois, mas sabe o que é que fizeste? Passámos uma vergonha enorme. Viu o que me fizeste? Isto não vai ficar assim. Não, você é uma mulher de Deus. Disse, não tem problema. Olha, ora por mim. É que eu sou um bocadinho iracundo. E eu não queria ser assim. Tu ias orar por mim para que eu fosse diferente. Eu disse, oro? Eu não oro. E orei, e oro. Diga aí à sua irmã, crês? Há um provérbio aqui na terra, aqui em Portugal, para as irmãs. Há aqui um provérbio em Portugal que se diz assim, crês e aparece. Queridas irmãs, é na presença de Deus, você não tem outro lugar. Eu não estou a dizer isso porque eu sou muito boa, que não tenho problemas e que de vez em quando também não tenho as minhas crises. Todos nós temos aqui alguma crise, não? Mas é que quando vêm as crises, você tem que dizer assim, Senhor, só há um lugar onde eu vou ser transformada, é na tua presença. Porque por mim própria eu não consigo. A Bíblia fala de que o Espírito Santo está em nós. E quando nós nem sequer sabemos orar como convém, e vamos a Ele e dizemos, Jesus, Espírito Santo, ajuda-me, eu não sei orar. E começamos a orar em Espírito. E diz a palavra de Deus que o Espírito Santo que conhece as nossas fraquezas. Ele conhece. Ele sabe qual é a minha fragilidade, a tua fragilidade. E começas a orar. Por isso, eu ontem dizia, deves ter um lugar secreto onde tu oras, onde tu buscas a Deus. Onde tu te encontras com Ele diariamente e te apresentas diante dEle como um filho se apresenta diante de um pai.
que respeita muito. Também quer dizer, às vezes temos que arranjar uma linguagem mais verdadeira. Eu gosto de orar a palavra de Deus. Estão a ouvir? Eu gosto de fazer petições, eu gosto de declarar a palavra de Deus. Mas há um momento que vocês têm de ter uma comunhão. Quer dizer, Pai, ajuda-me aqui que isto está a ser muito difícil. Fala. Fala com o Pai. Espere o intercâmbio. Como é de explicar? Não sei se está bem dito. Espere essa... Como? Essa comunicação. Porque é necessário haver intimidade. A intimidade significa que você tem companheirismo, que tem privacidade e que também tem, como há uma palavra que agora não me recordo bem, não é privacidade, não é intimidade. Mas agora também ela não vem, não faz mal. Ela virá se for preciso. Então o que eu quero deixar-vos nesta tarde, e sei que o tempo já está aí longo. Cumplicidade, é isso mesmo. Cumplicidade com o nosso Pai. Houve tempos lá muito atrás, eu converti-me, ainda era jovem, e trabalhava na Singer, e tinha 2 horas de almoço. Mas como eu estava a gerir a loja, eu tinha alunas que estavam nos trabalhos manuais daquele tempo, e elas estavam a trabalhar, e elas viam quando chegavam os clientes, e tinham lá um escritóriozinho, e eu ia para lá ler a Bíblia. E então tinha momentos que eu nunca mais esqueci. Cheguei a ler o Gênesis e ler e dizer Deus. Quem fizer, eu a dizer a Deus, note isto. Isto não tem razão de ser. Mas quando você tem intimidade, cumplicidade, quando você está unida, como explicar, a intimidade é fundida quase. Eu disse a Deus um dia, ao ler Gênesis, quem te fizer mal a ti, faz mal a mim. E eu disse isto a ele. Acho que Deus se riu. Que ninguém levanta a mão contra ti. Porque eu ia defender Deus. Estão a entender? Mas isso estava a mostrar o meu relacionamento com Ele. Queridas irmãs, a vitória não está nas nossas mãos. Está nas mãos dEle. A força não está nas tuas mãos, está nas mãos dEle. A tua transformação, a tua mudança não está em ti, está nele. E tu tens que cultivar isso diariamente. Sabes porquê? Tu não sabes o que é que vem amanhã. Tu sabes lá o que o diabo planeou contra a tua vida, contra a tua casa, contra a tua família? Não sabes? Ele engendra coisas. E se tu não tens comunhão com Deus, se tu não o conheces, tu não sabes para onde correr. E há uma coisa que é errada que nós podemos fazer, que é agir como em momentos de emergência. Ou seja, quando há uma emergência nós vamos a correr a orar. Vamos orar 5 horas, 6 horas, porque há uma emergência. Tudo bem, tu deves orar, sim, nos tempos de emergência, mas já tens de ter cultivado um relacionamento com Deus para quando chegar esses momentos, tu estás preparada. Porque onde vais buscar força sobrenatural ou força para a tua vida em momentos que tu nem esperas? Porque há coisas inesperadas. O diabo não descansa em serviço. Nós é que vamos de férias. Ele não. Está muito ocupado em pôr pensamentos na nossa cabeça, em ver a estratégia de nos derrubar, não é? Ele faz tudo. Por exemplo, se algum irmão lhe faz alguma coisa errada, que alguma irmãzinha, que geralmente nós nunca fazemos, nós nunca fazemos essas coisas. Não. Nós perdoamos tudo. Tudo. Ainda antes de sair a porta já estamos a perdoar. Só nos lembramos disso todos os dias. Escute, onde você vai arranjar poder e graça para perdoar traições? Onde? Onde você vai buscar esse poder? Só nele. Não sei se estão cá nesta tarde.
Só nele. Senão você é arrasada por terra. Você nunca mais se endireita. Mas se você está firme nele, ainda que atraiam, ainda que sejam infiéis, ainda que façam lá o que fizerem, você ainda permanece de pé. Você ainda está firme. Você ainda sabe em quem buscar força, em quem buscar socorro. Você sabe que ele vai abraçá-la, que ele vai amá-la, que ele vai dizer, não temas, eu te amo. Eu te amo, eu te abraço, amém. Posso ouvir um amém? Eu te abraço. Por isso você precisa de aprender a refugiar-se em Deus e no seu Salvador e na graça e no poder do Espírito Santo, que está sempre consigo, porque Ele prometeu nunca nos deixar, amém? E estou quase a terminar, mas ainda não. Bem diz a minha neta ontem, disse-me assim, vó, tu hoje cometeste um erro. Não há nada, você tem, como crianças. Disse, qual foi, Esther? Hoje foi mau. Não, foi bom. Mas essa que tu dizes vai acabar e nunca mais acabas. Tens que corrigir isso. Glória a Deus. Fui disciplinado ontem à noite. E é bom. E eu estou a olhar para o relógio hoje. Misericórdia. Então, nós vemos que ela amava tanto a Jesus, amava tanto o seu mestre, que ela preparou um perfume caríssimo. Isso está escrito, podemos ver, e vou terminar agora sim, acho que estou quase a terminar. Não digas que vais terminar e não termines. João capítulo 12. Esta é uma das histórias um dos relatos bíblicos que eu gosto muito. Capítulo 12. E diz assim, foi, pois, Jesus, 6 dias antes da Páscoa, a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia e Marta servia. Marta passa o tempo todo a servir. Não é que não seja mau, mas pronto. E Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus, enxugou-lhe os pés com os seus cabelos e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotas, filho de Simão, que havia de traí-lo, disse, por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso, não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Disse, pois, Jesus, deixai-a, para o dia da minha sepultura, guardou isto. Então nós vemos aqui algo importante. Ela tinha tanto amor por Jesus, mas ela foi impulsionada pelo Espírito Santo a fazer um ato profético. Ela guardou um perfume caríssimo e foi e ungiu os pés de Jesus. E diz que aquele lugar encheu-se daquela fragrância. Quando você adora na sua casa, quando você derrama o seu perfume de adoração, enche-se a casa da fragrância do seu perfume, mas também da presença maravilhosa de Deus. Nós fomos chamados por Deus, porque o Deus, diz a palavra, Jesus disse à mulher samaritana, porque o Pai procura adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Deus deu esta revelação a uma mulher que não tinha paternidade. Sabe porquê que ela não tinha? Porque ela tinha 5 maridos e o que tinha naquele momento nem sequer era dela. Jesus veio a resgatá-la, veio a tirá-la daquele lugar de vazio, de abandono, e veio a trazer-lhe paternidade. E ele diz, o Pai procura. Veja que Jesus está a revelar o nome do Pai a ela. Muitas pessoas chamam a Deus Pai, mas não têm revelação de quem é o Pai nas suas vidas. E nós precisamos de revelação do Espírito Santo, de quem é Deus, de quem é o Pai, de quem é Jesus, de quem é o Espírito Santo. Precisamos que Ele nos revele a paternidade, o amor de Deus, a graça de Deus, a bondade de Deus. Mas você não vai encontrá-lo noutro lugar, a não ser na sua presença.
Não importa quanto você possa dizer que está magoada, você não vai sair desse lugar. E vou-lhe até dizer algo aqui. É verdade, vamos ministrar e o Espírito Santo de Deus cura. Ele vem para curar. E a unção de Deus despedaça o jugo. Mas você tem que continuar a ir à presença dEle. Porque senão amanhã você estará no mesmo lugar. Você não vai continuar a vencer. Porque você não se fortalece nele. Não leu na palavra de Deus. Ainda quando, se você ler João capítulo 15, diz: eu sou a videira verdadeira. Porque há videiras falsas. Mas Ele é a verdade. Ele é a verdadeira. E o meu pai é o lavrador. O pai trabalha na vinha. Mas quem dá a vida às ramas é a videira. Não sei se estão cá. A seiva corre para os ramos. E quem não está ligado à videira vai morrer, vai secar. Não sei se estão cá nesta noite ou nesta tarde. Quem não está ligado a Cristo, pela oração, pelo Espírito, de alguma forma está secando. E como é que secamos? Longe dele, longe da presença dele, não nos alimentando dele. Você precisa de estar na presença dele e alimentar-se dele, encher-se dele. Posso ouvir um amém? Eu sei que você já faz isso, mas você vai dobrar, não é, irmãos? Diga glória a Deus. Porque o meu relacionamento com Deus vai ser mais intensivo. Deus vai curar a sua vida. Deus vai restaurar a tua vida. Deus vai dar-te visões. Deus vai também mostrar quem deve estar no teu caminho e quem Ele vai tirar do teu caminho. Muitas pessoas, muitas vezes nós choramos por pessoas que Deus tira. Porque pensam, eu gosto tanto daquela pessoa. E Deus tirou-a, removeu-a. Porque Deus sabe que essa pessoa não te deixa chegar ao teu destino. Não vai deixar cumprir o teu propósito. Por isso há pessoas que Deus tira do teu caminho, que tu queres sustentá-las, tu queres mantê-las. Mas mais tarde ou mais cedo vai ser a dor da tua vida. Eu digo por experiência própria. Pessoas que eu tentei manter perto de mim, junto de mim, e elas vieram-me a causar dano e dor. E vieram atrasar o plano de Deus na minha vida. Por isso, quando o Espírito de Deus está contigo, Ele mesmo se encarrega de tirar pedras de tropeço do teu caminho, da tua vida. Ele tira da tua vida aquilo que realmente não importa. E Ele te liga a pessoas que realmente te vão prosperar, te vão abençoar, te vão direcionar, que vão estar contigo, que vão trazer aquilo que é importante para a tua vida e para a minha vida, amém? E agora mesmo para terminar, vou pedir ao grupo de louvor que suba. Eu gostaria de ler o Salmo 84 juntamente com vocês. Então esta mulher ungiu Jesus para o dia da sua sepultura. E isso foi um ato profético. Essa beleza que necessitamos, essa sabedoria que nós precisamos, ela encontra-se na pessoa de Jesus. Amém? E que nos é dada pelo poder do Espírito Santo. E na medida em que buscamos e tomamos a sua palavra, o Espírito Santo vai transformando as nossas vidas. Amém? Então no Salmo 84, um dos salmos que eu também gosto muito, diz assim: oh, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está anelante e desfalece pelos atos do Senhor. Veja, a alma dele desfalecia pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Davi clamava pela presença de Deus. Clamava pelo Deus vivo. Há aqui alguém que clama por Ele? Aqui há alguma mulher, alguma irmã maravilhosa que diz: Deus, eu clamo por Ti, eu clamo pela Tua presença, eu clamo pela Tua unção, eu clamo que venhas à minha vida, eu clamo por Tua presença, eu clamo pelo Deus vivo, a quem sirvo e amo. Verso seguinte. Até o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si e para a sua prole junto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Diz glória a Deus. Bem-aventurados. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti. Diga aí a sua irmã: bem-aventurado és tu, se a tua força está nele. Aleluia. Feliz és tu. Feliz és tu, minha irmã. Feliz sou eu quando a minha força está nele. Em cujo coração estão os caminhos aplanados.
o qual, passando pelo vale de Baca, esta palavra Baca é vale da bênção, faz dele uma fonte, a chuva também enche os tanques. Ou seja, passa por aquele vale e faz dele uma fonte de bênção para a sua vida. Diga glória a Deus. Essa pessoa sou eu. Não está convencido? Vocês até fizeram assim. Essa pessoa sou eu. Ponha a mão no peito e diga: sou eu. Eu sou aquela pessoa que quando caminho, o Senhor abre um caminho, o vale da bênção, e derrama a bênção. Eu desfruto da bênção, eu levo a bênção, e eu também sou uma abençoadora. Eu não recebo só, eu também dou. Eu não sou um mar morto. Eu sou o Rio Jordão. Vão indo de força em força. Cada um deles aparece, cada um deles em Sião aparece perante Deus. Verso seguinte: Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração, inclina os ouvidos ao Deus de Jacó. Verso seguinte: olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da impiedade. Queridas irmãs, quando tens um relacionamento com Deus, tu queres estar onde Ele está. Não sei. Quando tens um relacionamento com Deus, tu queres estar onde Ele está. Tu queres receber mais dEle. Vou dizer-te algo nesta noite: nunca permitas que alguém te impeça de servir a Deus. Ninguém. Mas só mais esta para terminar. Já contei também esta, mas algumas irmãs não conhecem. O meu marido teve uma crise de identidade. Já estávamos casados há um tempinho. E teve aquela crise há muito tempo, há uns 5 meses. Porque a pastora pregou sobre rejeição. E ele tinha um grau de rejeição e não percebia que o tinha. E à medida que ela pregava, cada palavra que ela dizia doía-lhe lá dentro, no íntimo, no interior. E também estava um pouco oprimido. Então eu liderava o louvor e vi-o desaparecer da igreja. Fui encontrá-lo à porta da igreja sentado numa escada. E eu disse: que fazes aqui? A resposta dele: tu vais já embora para casa comigo, e já! Você o seu marido alguma vez exerceu aquelas palavras com toda a autoridade? Aqui ninguém, que sorte. Só aqui a irmã. Obrigada, irmã, já tenho uma. E eu respondi: aí está. Você, se fosse hoje dizer: pastora Jezabel, não. Eu sei quem sou, quem me resgatou e é quem sirvo. Porque eu fui muito transparente com o meu marido, sempre. E eu disse estas palavras. Eu disse-te que eu amava a Deus e que Ele estaria sempre, mas sempre em primeiro lugar na minha vida. E portanto, nem sequer vou sair daqui. Eu até vou liderar até o fim e finalmente serei a última a sair da igreja. E ele disse-me assim: faz isso e verás. E eu fiz. Ele andava no final para lá e para cá. E eu à espera que todo mundo acabasse para sair. Finalmente, fiquei eu e ele e disse: vamos embora. E ele disse: quando chegares a casa tu vais ver como é. Ameaças. Mas quando você sabe quem é e tem Cristo na sua vida e você sabe que está a fazer a coisa certa, Deus vai ser a seu favor. Quando ele entrou em casa, eu abracei-o e disse: eu amo-te muito. Amo-te muito. Ele começou a chorar e disse: ai, é que eu estava tão aflito que as palavras da pastora estavam a fazer tanto, estavam a mexer comigo. Calma. Permites que eu ministre a ti? Sim, ministra-me. E eu ministrei. Cura interior, expulsei demónios, eu fui tudo. Ai, em nome de Jesus, se é livre. Você está cá. Fiz tudo. Orei por cura interior e finalmente ainda profetizei para ele e disse: tu vais ser pastor. E ele disse: amém. Eu
quando acabei de dizer essas palavras, disse: ai meu Deus, o que eu fui dizer? Espero que ele esta última parte não tenha percebido bem. Mas foi a melhor que ele apanhou. E ele disse: isso foi uma resposta do alto para mim. Glória a Deus. Diga assim: glória a Deus. Tu tens que ter a certeza de quem és. Tens de ter uma identidade. Se tu não sabes quem é, qualquer pessoa te dá a volta à cabeça. Não é? Não é? Ai. Espera lá, também tenho que contar algumas coisinhas. Só uma minha errada. Um dia no ministério as coisas às vezes não são nada boas. E eu disse para ele: o melhor é mesmo arrumarmos as malas e ir embora. E ele disse: isso nunca. Nós temos que ir até ao fim. Ah, está bem, então vamos até ao fim. Noutra altura, foi ele que me disse: tenho uma proposta divina. O meu patrão viu-me e disse: sei que estás com problemas lá no ministério, mas tu já sabes que tens a porta aberta aqui. Mas agora vai ser melhor, vais ter casa. A tua mulher, minha secretária. Eu vou-te pôr uma carrinha nas mãos, tu não vais precisar de nada. E eu disse, meu marido disse assim: estás a ver, isto é uma proposta belíssima, vamos fazer isso. E eu disse: o quê? O meu Deus suprirá todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Nós não vamos embora para lado nenhum. E o meu marido disse: sim, está bem, tens razão. Diga aí à sua irmã: tu tens que aprender a caminhar com o teu marido, com a tua família, e a saber resolver. E diz assim: tira a gritaria lá de casa. Eu sei que tu não gritas. Eu estou a olhar para as irmãs e estou a vê-las tão passivas e tão calmas e maravilhosas. Não estou a ver que você ia gritar lá em casa. Não estou mesmo a ver nada. Daqui ninguém grita. Aqui é tudo calmo, pacífico, aleluia. Essas sim, já têm a sabedoria do alto. Tudo com a sabedoria do alto ali. Daqui, deixa lá. Aqui também. É. Lindo. Deixa eu ver aqui. Aqui também. Aqui até já subiram mais um bocadinho, até já estão a regozijar-se. E aqui os irmãos estão a meditar, mas também já lá chegaram. E aqui em cima, glória a Deus. Elas pensam assim: nem sequer sou casada, oh meu. E aqui está casada é a Isabel, mas a Isabel é uma santa. Não é Santa Isabel, mas aquela é mesmo a santa. Então ela já está mais que habituada, ela é uma vencedora, amém? Então diga assim comigo: glória a Deus, Deus é bom. E vamos terminar com este salmo: porque o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória, não negará bem algum aos que andam na retidão. Diga assim: o Senhor me dará graça e glória. Portanto, diga aí, seu irmão, esta pregação não é para sair daqui a condenar-te. Ai, como eu sou ruim, ai, como eu sou... Mas isso não vai resolver nada. Nadinha. Faz assim: glória a Deus. A pastora tem aqueles problemas, eu tenho outros e Deus vai me ajudar. Porque agora sei qual é a fonte de todos os meus recursos, de tudo o que eu necessito. Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, e Ele vai imprimir em minha vida, pelo Espírito Santo, o seu caráter. E pelo seu caráter poderoso e a unção do Espírito Santo, eu sei que serei capaz de caminhar até no meio de trincheiras. E é como diz o Salmo 18, que eu amo muito, que diz: com o meu Deus eu salto uma muralha. Com o meu Deus eu entro por meio de um esquadrão. Onde está aqui? Aleluia! Quantas estão aqui? Quantas mulheres poderosas aqui nesta noite, nesta tarde? Com o meu Deus tu entras por uma muralha, saltas por meio do esquadrão. O meu Deus alarga os passos dos meus pés para que eu caminhe. Glória a Deus! Ele é o meu Deus. Eu amarei de todo o meu coração e com toda a minha alma. Diga glória a Deus. Tu sais daqui nesta tarde livre, porque Ele é quem te liberta. Primeiro Deus trata connosco. Jesus, a Maria Madalena tinha 7 demónios. 7. Mas Jesus já libertou de todos. Diga: quando o Mestre chega à tua vida, Ele vai libertar-te de ataduras emocionais, de ataduras sexuais, de ataduras malignas, de ataduras familiares. Ele vai pôr-te em liberdade. Primeiro Ele te põe em liberdade. Não sei se estão cá nesta tarde. Ele te quer pôr em liberdade. Ele quer curar a tua alma, quer curar a tua vida. Depois Ele te equipa, Ele te dá poder, Ele te dá autoridade, Ele te dá vida. Aleluia. Mulheres poderosas aqui nesta tarde, levanta a sua mão e diga glória.